Vamos conversar sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador e professor, está sempre às segundas aqui com a gente, abrindo a semana. Olá, Horta, você está bem? Como você está? Tudo bem, Thalita, tudo indo, né? Aguentando os últimos 15 dias. Aí faltam 2 semanas, essa é a notícia boa, 2 semanas para a gente, esperemos todos, né, para que a gente se livre um pouco desse pesadelo que tem sido cada vez mais esse governo Jair Bolsonaro. Então essa é a notícia boa, em Brasília começou a chover, paramos daquela seca desesperada e agora passamos ao momento em que a gente fica esperando quando é que a luz vai faltar, porque aqui em Brasília é assim, a gente sai da seca e fica sem energia elétrica, uma coisa muito gostosa, inclusive. Ô, Horta, faltam 2 semanas, mas contando os dias, são 13 dias, né, para a gente botar ali nosso voto na urna eletrônica. E queria começar conversando com você sobre pesquisa eleitoral. A gente tem visto já na última semana e agora nessa semana que se abre também, Lula subindo alguns pontinhos, Bolsonaro, de certa forma, em desespero, voltando a atacar o sistema eleitoral, recuperando essa estratégia de atacar, né, já anunciando, inclusive, o que ele vai fazer logo após o primeiro turno, que é esse questionamento, ainda mais se Lula vier a ganhar num primeiro turno de fato. Então eu quero te ouvir primeiro sobre essa questão de Bolsonaro ali em Londres, como ele, o que ele tem feito, né? Fez um comício de fato ali na Embaixada Britânica. Os bolsonaristas estão dando um show de horrores lá em Londres, né? Agora, mais recentemente, saiu um outro vídeo de bolsonaristas atacando um repórter da Globo, xingando ainda mais a repórter da BBC. Então, assim, um show de horrores, realmente. E Bolsonaro muito falando para o seu cercadinho. O seu cercadinho, ele transportou, né, o cercadinho aqui do Brasil ali para Londres, com essa base bolsonarista que ele tem. Como que você está assistindo tudo isso? Conta pra gente. Os bolsonaristas nos brindam cada vez com uma barbaridade nova, né? Antigamente eles queriam ensinar o Papa a interpretar a Bíblia, depois eles tentaram ensinar o Roger Waters sobre quais eram as realidades ou o que ele queria dizer com as letras que ele próprio tinha escrito, e agora eles estão querendo dizer que os ingleses não são bem-vindos na Inglaterra. Isso é uma coisa realmente impressionante, assim, dizer que jornalistas ingleses não são bem-vindos em Londres no funeral da rainha, que, aliás, cometeu esse enorme erro de ter permitido Jair Bolsonaro ir nesse funeral. Vamos combinar que Jair Bolsonaro hoje representa o que existe de pior na extrema direita mundial, é um dos grandes representantes aí desse fascismo mundial, e por mais que a gente reconheça o papel que a Inglaterra teve no mundo, especialmente a partir do século XIX, as barbaridades que cometeu, a verdade é que a rainha Elizabeth II, durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma das partícipes da família real que ficou na região ali de Londres, trabalhando como mecânica, inclusive, para lutar contra essa estrutura nazista. Não sei se foi muito bom para a própria memória da rainha ter uma figura tão histriônica e tão próxima a esse fascismo, a esse nazismo, que a própria rainha tinha ajudado a combater durante a vida. Para nós, enquanto povo, fica muito ruim. Para o Brasil, nós passamos uma vergonha terrível, porque claramente Bolsonaro, que acredita que ele é o único inteligente no mundo, né, ele foi para lá para fazer campanha, e os ingleses estão sabendo disso, os repórteres ingleses estão revoltados, a população da Inglaterra está muito indignada com isso, e parece que Bolsonaro continua tentando explicar o inexplicável somente para o grupinho que o cerca, imaginando que o resto todo mundo tem que ficar quieto. Então, nós estamos cansados no Brasil, sabe, Thalita, dessa impunidade que esse cara tem tido nos últimos 4 anos. Vamos ver se isso termina o mais rápido possível. Eu peguei aqui a manchete do Guardian, foi a seguinte, que Bolsonaro usou o caixão da rainha para fazer comício. Então é um vexame internacional, né? Além de outra coisa que há de se denunciar, esse uso do dinheiro público, né, para fazer campanha política. O 7 de setembro foi isso. Agora essa viagem também é isso, né? Vamos ver como o TSE vai se mexer, porque a gente sabe que a campanha de Lula, Soraya Tronic também entraram, né? As duas campanhas entraram contra o uso dessas imagens pela campanha de Bolsonaro, porque é claramente, de fato, campanha eleitoral que ele está fazendo. E teve o episódio, a Cissa estava me lembrando aqui, do posto de gasolina, né, em que ele parou ali a comitiva toda para falar sobre gasolina brasileira ser mais barata do que em qualquer outro lugar do mundo. E daí, assim, eu vi a imprensa toda criticando, porque se você vai medir, de fato, a renda, né, o salário mínimo do cidadão britânico e do cidadão brasileiro, tem uma correspondência que para você encher um tanque lá na Inglaterra, lá em Londres, você gasta 5%
do salário mínimo de um cidadão britânico. Aqui no Brasil você gasta 22%, então tudo isso cai por terra, é um ato tão babaca fazer esse comparativo, né? Como que você viu mais isso, Horta? Não, e tem outras coisas também, quer dizer, a frota de carros na Inglaterra é muito mais nova do que no Brasil e, portanto, eles são muito mais econômicos, os carros lá, do que efetivamente aqui. Eles são obrigados a respeitar uma quantidade gigantesca de itens de segurança e de controle de qualidade na queima do combustível e tal, que aqui não existe. Quer dizer, além disso, você tem o nosso pré-sal, que é o valor mais baixo, a produção de petróleo com o valor mais baixo que existe. Quer dizer, esse senhor, ele não tem a mínima noção do que ele diz ou do que ele fala, mas isso não é de agora, é dos últimos 4 anos. Eu acho que isso tem que ficar muito marcado na nossa história para que a gente não repita isso. Quer dizer, nós podemos diferir, discordar sobre a forma como nós vemos política, sobre quais são os princípios que nós precisamos ter. Agora, é necessário que se tenha na presidência alguém que minimamente respeite a liturgia do cargo, respeite o sentido político das nações, respeite o papel do Brasil no mundo, que não faça esse absurdo, porque no fim, isso que Bolsonaro fez com as nossas relações internacionais, com o nosso, vamos dizer assim, o nosso capital político que a gente tinha internacionalmente, o que ele fez foi destruir isso pelos próximos 10 anos. Nós vamos ter um trabalho gigantesco nisso. Aliás, Thalita, aqui em Brasília, muita gente do Itamaraty, que não pode falar abertamente, porque oficialmente o Itamaraty funciona como um exército, existe uma hierarquia muito, muito forte lá dentro, mas muita gente está chocada com tudo que Bolsonaro faz e continua fazendo há 3 meses, 4 meses de sair da condição de presidente, jogando efetivamente o nome, a história, o trabalho da nossa diplomacia toda no lixo, né? E essa visita à Inglaterra não é nada mais, nada menos do que um enorme vexame que nós vamos encarar isso por algum tempo. Eu, inclusive, acho que se os ingleses não chamarem o embaixador inglês para prestar informações lá, né, naquele famoso ato mais violento, se nós não passarmos por nenhum vexame diplomático mais direto, vai sair barato essa viagem de Bolsonaro para lá, viu? Em outros momentos, a gente já conversou sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Qual a sua expectativa? O discurso vai acontecer, inclusive, quando? Eu não sei bem ao certo qual dia. Ele vai hoje para Nova York, não sei se já é amanhã, mas se você sabe me soprar também. Mas qual é a sua expectativa em relação a esse discurso? Ele é amanhã mesmo, né? É amanhã, pessoal. Ele já embarcou para Nova York hoje, amanhã ele discursa, é isso. Há uma expectativa de mentiras, né, como ele sempre coloca, mas também de radicalização, talvez, para aproveitar esse momento em campanha eleitoral. O que você espera? Eu acho que não, viu, Thalita? Eu acho que ele não vai ter essa cara de pau, né? Porque ele está jogando sempre no limite. Quer dizer, o 7 de setembro é uma data cívica e ele foi fazer campanha, mas ele ficou num limite, ele transpassou o limite, nós sabemos, mas ele fica defendendo ali. O funeral da rainha, ele foi mais como uma personalidade, como uma figura, né? Então, agora na ONU ele vai ter um espaço de fala como chefe de Estado. Eu acho que ele não vai cair na bobagem de fazer campanha lá em cima. Agora, dito isso, o resto nós podemos esperar de tudo. Primeiro, ele costuma usar menos de um terço do tempo que é dado a um chefe de Estado para falar. Isso, obviamente, denota uma incapacidade que ele tem de construir qualquer tipo de discurso racional na frente de outras lideranças que não são efetivamente o cercadinho dele. Agora, certamente ali vai vir mais algum grupo de mentiras a respeito de como o Brasil protege o seu meio ambiente, né? E isso está se esperando efetivamente algumas manifestações mais sérias amanhã, viu? Mais gente levantando e deixando ele falando sozinho, aquelas coisas que nós costumamos ver como protestos diplomáticos que acontecem seguido, né? Os diplomatas levantam e deixam a figura falando sozinho. Amanhã vamos ficar de olho nisso, porque deve acontecer de novo isso, especificamente depois do papelão que ele faz na Inglaterra. Nada de bom vai sair dali, mas essa é uma história que a gente já conhece há 4 anos, Thalita. É verdade. A expectativa é que ele se repita, que ele continue sendo Bolsonaro, né?